Fala, higienista, boa noite pessoal aí do YouTube, boa noite pessoal aqui do Instagram. Estamos começando o projeto Fábrica de Higienista. O que é esse projeto? Toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, você tem um encontro marcado aqui pelo canal Fábrica de Higienistas e também pelo canal SST Online. No que consiste esse projeto? Toda segunda-feira eu vou trazer aqui temas extremamente importantes, temas extremamente relevantes de higiene ocupacional aqui, que é um assunto que está em alta. E para começar, o tema de hoje é como iniciar na higiene ocupacional. Tem muita gente que fala assim, Thiago, mas é muito caro, os equipamentos são muito caros para você trabalhar com higiene ocupacional, é muito investimento, será que eu vou ter esse retorno? E, pessoal, acredite você ou não, eu vou falar aqui uma coisa muito séria, muito importante, que é o seguinte: para começar na higiene ocupacional, você não precisa de grandes investimentos, ok? Então, para você começar na higiene ocupacional, você vai precisar, inicialmente, de um computador, um celular para você tirar fotos do ambiente de trabalho, você vai precisar de uma prancheta e de uma trena. Então, para começar na higiene ocupacional, suas ferramentas de trabalho serão essas. Anota aí: uma prancheta, um computador, uma trena e um telefone, um smartphone, para você fazer registros do ambiente de trabalho. Então, para você começar na higiene ocupacional, não é caro. Ah, Thiago, mas e a avaliação? Aí é que tá. Quando a gente fala em higiene ocupacional, muita gente está preocupado com a avaliação. A avaliação da exposição ocupacional realmente é importante, mas não é o mais importante na higiene ocupacional. Porque a higiene ocupacional, ela é feita de 4 etapas. Quais etapas são essas? Primeiro, vamos lá para o conceito de higiene ocupacional. O que é higiene ocupacional? É a ciência e a arte dedicada à antecipação, ao reconhecimento, à avaliação e o consequente controle dos diversos agentes presentes no ambiente de trabalho. E esses agentes, eles podem ser físicos, químicos ou biológicos. Então, para começar na higiene ocupacional, você precisa seguir essas etapas. A primeira etapa é a etapa de antecipação dos riscos. E eu vou te falar que essa etapa é uma das mais importantes, se não a mais importante da higiene ocupacional. Para fazer antecipação de riscos, você vai precisar, inicialmente, de uma prancheta e uma caneta. É claro que você vai precisar também de bastante conhecimento de higiene ocupacional. A etapa de antecipação, ela ainda é uma etapa de projeto. Você ainda não foi na empresa. Vou colocar um exemplo. A etapa de antecipação é a etapa de planta ainda, que você vai observar aonde tem, por exemplo, um motor que vai emitir ruído, se tem, por exemplo, um reator ou então um filtro de mangas que vai estar reduzindo a concentração dos contaminantes no ambiente de trabalho. Então, você ainda consegue alterar o layout nas etapas de projeto. Um outro exemplo ainda da etapa de antecipação é quando você vai adquirir um novo produto químico. Ele ainda não está presente na empresa, então nessa etapa você consegue verificar se aquele produto químico ele é um carcinogênico, se ele é um mutagênico, então se ele é um teratogênico. Então, no início da higiene ocupacional, você não tem que comprar equipamento nenhum. Você tem que estudar a teoria da higiene ocupacional e fazer a etapa de antecipação dos riscos. Quanto mais antecipação dos riscos você fizer,
melhor você vai ficar nessa etapa, que é a etapa de antecipação. Feita a etapa de antecipação, qual que é a próxima etapa da higiene ocupacional? A etapa de reconhecimento de riscos. Já nessa etapa, você vai precisar da prancheta, de uma trena e de uma caneta, que você vai verificar tudo aquilo que você checou na etapa de antecipação dos riscos. Então, a parte de reconhecimento, ela é muito importante. E o meu conselho é o seguinte: você sempre deve começar a etapa de reconhecimento seguindo o fluxograma do processo da empresa. Por que seguir o fluxograma do processo da empresa? Para você ter certeza de que não esqueceu nenhum setor da empresa. Mas não é somente o fluxograma do processo. Tem áreas na empresa, como, por exemplo, áreas administrativas, que não pertencem ao fluxograma do processo de produção. Por exemplo, também cozinha industrial. Então, depois que você seguir o fluxograma do processo, você vai pegar as outras áreas. Na etapa de reconhecimento, é uma etapa que você vai verificar quais são as matérias-primas, quais são os produtos que aquela empresa produz, quem são as pessoas, três pontos fundamentais: a pessoa, o ambiente e o agente. Então, na etapa de antecipação e na etapa de reconhecimento dos riscos, você não precisa comprar nenhum equipamento. E já dá para você começar a ganhar uma grana aí, ganhar dinheiro com higiene ocupacional, fazendo as etapas de antecipação e reconhecimento, que tem tudo a ver com o programa de gerenciamento de riscos. O PGR da NR1 é um programa de diagnóstico, tá? Se você não tem medição, avaliações ambientais, você não está impedido de desenvolver o programa de gerenciamento de riscos. Então, com apenas prancheta, computador, caneta e um smartphone, ou então uma máquina fotográfica, você já pode começar na higiene ocupacional. Então, em termos de investimento para você atuar como higienista, não é caro. Eu aconselho o seguinte, gente, façam programas de gerenciamento de riscos. É claro que o PGR não é apenas higiene ocupacional, mas a higiene ocupacional é uma parte importante do programa de gerenciamento de riscos, uma parte muito importante. Então, comece a fazer programas de gerenciamento de risco. No plano de ação, para aquelas exposições que você tiver dúvida quanto à exposição ocupacional, aí sim, você, enquanto higienista ocupacional, você vai recomendar avaliações ambientais. Então, depois que você já tiver alguns programas de higiene ocupacional, aí sim você vai investir em equipamentos de medição. Tá, Thiago, quais equipamentos de medição que eu começo primeiro? Eu aconselho você ter um audiodosímetro, ou então um dosímetro de ruído. Por que começar por um dosímetro de ruído? Porque o ruído, ele é o agente mais presente nos ambientes industriais. Então, você vai precisar comprar um calibrador acústico e um medidor de nível de pressão sonora portado pelo avaliado, que é o famoso dosímetro de ruído, ou então audiodosímetro, que são medidores de nível de pressão sonora. Então, a partir daí, seria necessário também você ter uma bomba de amostragem, tanto alta vazão quanto baixa vazão. Com esses dois equipamentos, você já consegue resolver muita coisa na higiene ocupacional. Você já consegue prestar serviços para dezenas e dezenas de empresas. Então, como que você vai começar na higiene ocupacional? Primeiro, estudando bastante higiene ocupacional. Tem muito livro gratuito, tá? Manual de estratégia de amostragem do NIOSH é gratuito pela internet. Você consegue baixar as normas de higiene ocupacional,
Também é um material gratuito, tá? Você consegue baixar pela internet. Tem vários livros de higiene ocupacional que você consegue pela internet sem ferir qualquer direito autoral. Então, não precisa preocupar que tem muito material gratuito. Tem muito livro também? Tem muito livro que você consegue comprar. Não são livros muito caros, livros aí na média de 50 a 150 reais, a maioria deles. Então, você consegue sim adquirir um referencial teórico, um material técnico, por um valor bastante acessível. O que você não pode fazer é achar que para atuar com higiene ocupacional, para começar na higiene ocupacional, você precisa de equipamentos de medição. Não é. Gente, eu vou falar o seguinte, eu vou mandar a real aqui. A higiene ocupacional, ela tem quatro etapas. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos diversos agentes causadores de riscos. Todas as etapas da higiene ocupacional são importantes? Sim. Mas as etapas mais importantes da higiene ocupacional são as etapas de antecipação e reconhecimento. Se eu pudesse dividir essas 4 etapas em percentual, eu te diria o seguinte: dedica 80% da sua energia nas 2 primeiras etapas da higiene ocupacional. Diria-lhe 30% em antecipação dos riscos e 50% no reconhecimento dos riscos. De modo que somaria 80% nessas 2 etapas da higiene ocupacional, que são as etapas de antecipação e reconhecimento. Por que eu falo isso? Se houver uma falha nessas etapas de antecipação e reconhecimento dos riscos, você pode ter certeza que vai ter falha na etapa de avaliação e também na etapa de controle, que é a etapa de monitoramento dos riscos aí na higiene ocupacional. Então, o que você tem que preocupar em fazer é uma antecipação bem feita e principalmente um reconhecimento bem feito. E não tem como fazer um reconhecimento de riscos sem ir a campo. O higienista ocupacional, ele tem que sair do escritório dele e ir a campo para fazer essa etapa de reconhecimento dos riscos. A etapa mais importante, você vai lá, vai verificar se tem calor, se tem ruído, se tem agentes químicos, quais são esses agentes químicos que estão presentes. E, novamente, para essas etapas de antecipação e reconhecimento, você não precisa de equipamento. O seu julgamento profissional, o seu conhecimento técnico, ele é suficiente para você avançar na higiene ocupacional. Eu não sei porquê, talvez seja por uma questão de mercado, quando fala em higiene ocupacional, tem que fazer medição, tem que medir. Gente, vamos lá. O higienista ocupacional, o que é o norte do higienista ocupacional? É a saúde do trabalhador. Por isso que às vezes eu brinco que o higienista ocupacional, ele pensa um pouco diferente do engenheiro de segurança. O higienista ocupacional, ele pensa um pouco diferente do técnico de segurança do trabalho. Em qual sentido? O norte do higienista ocupacional é a saúde do trabalhador. Inclusive, isso está muito bem descrito no livreto da CGH, né? Os princípios para a utilização do livreto da CGH. Então, quando a gente fala em medição ambiental, eu sei que aqui no Brasil nós temos uma legislação trabalhista para a gente atender e tem uma legislação previdenciária também. Inclusive, nós temos para o mesmo, por exemplo, o ruído, nós teríamos assim cálculos diferentes para atender. Por exemplo, para você preencher o perfil profissiográfico previdenciário, você vai ter que informar esse resultado em nível de exposição normalizado para o ruído. E já na legislação trabalhista, é uma outra fórmula, é um outro memorial de cálculo. Mas por que eu estou falando isso? Aonde que eu quero chegar? Grandes higienistas,
talvez aí os mais famosos aqui do Brasil e do mundo, eles deixam uma informação muito importante para a gente, que é quando fazer uma avaliação. Geralmente, o higienista ocupacional ele faz uma avaliação quantitativa quando ele tem dúvida em relação à exposição. Por exemplo, se eu tenho certeza que tem um nível de pressão sonora bem acima do valor recomendado, do valor de referência ocupacional, então, nesse caso, eu não preciso avaliar. Eu não preciso fazer uma medição, do ponto de vista da higiene ocupacional, tá? Não estou falando de legislação aqui agora. E se eu tenho certeza que não tem risco, por exemplo, estou fazendo essa live aqui nos estúdios da Antecipar Engenharia. Não tem ruído nenhum aqui agora. Se eu tenho certeza que não existe o risco, então eu também não preciso avaliar. Isso é o que a literatura técnica da maioria dos autores de higiene ocupacional e as grandes referências nos ensinam. E o que de fato procede. Então, quando é que eu vou fazer uma avaliação? Na dúvida, do ponto de vista da higiene ocupacional. Então, eu diria que os higienistas ocupacionais, eles pensam assim, eles têm diversas literaturas aqui, como por exemplo, está aqui, livreto da CGH, fala que o norte do higienista, né, o que o higienista preocupa é com a saúde. Então, quando a gente vai aplicar, por exemplo, esses valores aqui da CGH, a CGH deixa claro que utilizar isso daqui não quer dizer que seja viável tecnicamente ou que seja viável economicamente. O fato é que quem utiliza isso daqui foi baseado numa opinião científica, isso daqui, ok? Então, voltando ao nosso tema, né? Como iniciar na higiene ocupacional. Então, para iniciar na higiene ocupacional, você vai precisar estudar os conceitos, o que é higiene ocupacional, o que é antecipação, o que é reconhecimento, o que é avaliação, o que é controle, o que é um agente físico, o que é um agente químico, o que é um agente biológico. Então, na verdade, você precisa estudar muito, tá? Quanto a investimentos, conforme eu já falei aqui no início da nossa live, é pouco investimento. Para começar na higiene ocupacional, você precisa muito mais de conhecimento do que propriamente de investimento em equipamentos de medição. Fazer uma avaliação é importante na higiene ocupacional? Sim, é muito importante, mas não é o mais importante da higiene ocupacional. Então, o mais importante é você saber se antecipar aos riscos, reconhecer de fato um risco físico, químico, biológico. Na verdade, eu iria até anteceder essa etapa. Primeiro, você tem que entender o que é um perigo, né? O perigo é uma fonte com potencial de causar algum dano, enquanto que o risco é uma expressão matemática. Então, você entender bem quais são os perigos aí na higiene ocupacional aí, para depois você avaliar quais são os riscos de cada perigo identificado. Então, o caminho é esse. Quando eu comecei na higiene ocupacional, eu não tinha nenhum equipamento. Isso não me impediu de avançar na higiene ocupacional aí e trilhar uma carreira aí de depois adquirir vários e vários equipamentos aí para mim poder, quando a gente fala avaliação, né, tomar juízo de tolerabilidade. O que é isso? É retirar um número e interpretar ele dentre várias amostras aí que podem ser feitas aí nos grupos de exposição. Então, você precisa ter disposição para estudar, estudar bastante. Tem muito material gratuito que você consegue aí na internet, tá? E
um pequeno investimento, que é a questão, conforme eu falei, que é um computador, uma trena, um smartphone aí e uma prancheta, ok? É isso que você precisa para começar na higiene ocupacional e muita disposição para estudar, acompanhar aqui o Fábrica de Higienista, toda segunda-feira tem um tema interessante. Nós vamos entrar em diversos temas técnicos também. Teremos aula de desenvolvimento de fórmulas aqui, nesse projeto aqui, que é o projeto Fábrica de Higienista, ok? Pessoal, vamos ver quem está participando aqui com a gente aqui no YouTube. Fala de onde que é, qual que é a cidade aí, ou então aqui no Instagram, né? Da onde é que você está acompanhando o Fábrica de Higienista. Tem bastante pessoa aqui no canal do YouTube aqui. Pessoal do Instagram tem menos, mas tem bastante pessoa aqui no canal. Fala aqui qual que é a cidade que você é. Ah, o pessoal aí de Alta Floresta, Mato Grosso, Ananindeua, no Pará. Boa noite aí, pessoal. Então, para começar na higiene ocupacional, é isso. Vamos lá, muita vontade de estudar. Por que que tem que gostar de estudar? Porque a higiene ocupacional, gente, ela é fascinante. Ela envolve ao mesmo tempo, olha a quantidade de disciplina que a higiene ocupacional envolve ao mesmo tempo. A higiene ocupacional vai envolver física, química, biologia, toxicologia, estatística, estratégias de amostragem, vai ter impacto direto com a legislação, então entra na área do direito trabalhista aí, do direito previdenciário, a parte de psicologia do trabalho, a higiene ocupacional também vai ter uma interferência, tá? Você pode mandar a sua pergunta aqui também, pelo chat aqui para a gente responder, se você tem alguma dúvida. Ah, Thiago, o que eu preciso para ser higienista? Primeiro, vamos lá, para você ser um higienista, você precisa de uma formação técnica ou então uma formação superior na área de ciências exatas ou então na área de ciências biomédicas. Se você é um técnico de segurança do trabalho, você almeja se tornar um higienista ocupacional, ou você aspira a se tornar um higienista ocupacional, você pode sim se tornar um higienista ocupacional. Então, ó, técnico de segurança do trabalho, técnico em química, técnico em mineração, técnico agrícola, técnico em agropecuária, técnico em meio ambiente. Então, todas essas formações técnicas, ó, técnico de enfermagem também, você pode sim se tornar um higienista ocupacional, ok? E na área de formação superior, qualquer formação na área de ciências exatas ou biomédicas. Então, vou falar aqui as formações de amigos meus que são higienistas ocupacionais. Eu tenho alguns amigos que têm formação em química industrial, que são higienistas ocupacionais, médicos do trabalho, tem 2 médicos do trabalho aí, grandes amigos meus, um em Belo Horizonte, em outro em Recife, outra, né, em Recife, engenheiro de mina, engenheiro de produção, que é higienista, engenheiro ambiental, engenheiro mecânico, médico do trabalho, né, conforme eu falei. Então, tenho vários colegas aí de formações aí diversificadas na área de ciências exatas e biomédicas. Tem 2 colegas que são farmacêuticos e são higienistas ocupacionais também. Então, assim, para você se tornar um higienista ocupacional, você tem que ter formação técnica ou superior na área de ciências exatas ou biomédicas. E por que eu já venho falando tanto aí de higiene ocupacional? Gente, higiene ocupacional já era muito importante. Com a entrada agora do E-Social, exigência do LTCAT, todo profissional de saúde e segurança do trabalho vai precisar dominar a higiene ocupacional.
Quando eu falo vai precisar, pessoal, não é para vocês assustar. É uma ciência fantástica, é uma ciência linda de se estudar, que é a higiene ocupacional. Você começa estudando a teoria, na hora que você entende bem o que é antecipação, o que é reconhecimento, beleza. Se você está na dúvida, quando você começa a fazer as coletas, as avaliações, aí é praticamente um vício. Quanto mais você aprende higiene ocupacional, mais você quer aprender. E vamos falar de mercado. Como que está o mercado para o higienista? Por que eu iria querer me tornar um higienista ocupacional? Primeiro ponto, vamos lá direcionar para a área de saúde e segurança do trabalho. A grande maioria dos profissionais da higiene ocupacional são esses profissionais, técnico de segurança do trabalho e também engenheiros de segurança do trabalho. Então, a grande maioria dos higienistas ocupacionais são essas formações. Claro que tem químico industrial, tem engenheiro agrônomo, tá? Conheço engenheiros agrônomos que são higienistas, engenheiros químicos, mas a grande maioria são profissionais aí da segurança do trabalho. E hoje, pessoal, a quantidade de higienistas ocupacionais que tem no Brasil, profissionais certificados, são muito poucos. Nós temos no Brasil atualmente apenas 89 higienistas ocupacionais certificados. Então, o mercado ele está aberto, ele está escancarado aí para quem domina higiene ocupacional, ok? Então, vou para o chat aqui do YouTube responder algumas perguntas aqui. Pessoal de Balsas, no Maranhão. Obrigado, pessoal do Maranhão aí. Morei em São Luís, trabalhando numa empresa de alumínio aí por 2 anos, trabalhando como higienista, tá? Vamos aqui exibir aqui a pergunta aqui do Hardcore Safety. Tiago, eu quero fazer higiene ocupacional para ser técnico certificado. Então, vamos lá. Para você ser um TOC, a gente usa esse termo TOC, que quer dizer técnico de higiene ocupacional certificado. O que você vai precisar para isso? Primeiro, ter formação técnica em algumas áreas dessa que eu falei, né? Principalmente a segurança do trabalho, que é mais comum. Depois de 2 anos de formado, aí você pode fazer a prova de certificação. Antes de completar 2 anos de formado, nem profissional de nível superior e nem de nível técnico pode fazer a prova. Isso é um pré-requisito do edital. Então, o que eu aconselho? Durante esses 2 anos, vai acumulando experiência em higiene ocupacional, ok? Procura fazer os programas de higiene ocupacional aí, programa de gerenciamento de risco, programa de proteção respiratória, programa de conservação auditiva, vai fazer avaliação de ruído, avaliação de calor, vai estudar bastante higiene ocupacional, normas de higiene ocupacional, livros de higiene ocupacional, e aí depois desses 2 anos você precisa estar afiliado na Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais por no mínimo 6 meses. E aí, se você preencher todos os pré-requisitos do edital, você pode fazer a prova de certificação para técnico em higiene ocupacional. É uma prova para quem está praticando a higiene ocupacional no dia a dia. Não é uma prova aí de, como se diz aqui em Minas Gerais, não é um bicho de 7 cabeças, mas para você conseguir passar na prova, você tem que estar praticando higiene ocupacional, ok? Pessoal, respondendo mais perguntas, aqui do pessoal aqui do YouTube, aqui, vamos lá. E as outras formações superiores de engenharia de segurança do trabalho? Tá, vamos lá. Nível superior para a formação HOC, HOC, que quer dizer higienista ocupacional certificado. Então,
Qualquer formação superior, gente, nas ciências exatas ou biomédicas. Vou falar de outras profissões aqui que eu não falei. Primeiro, na área de exatas, matemático pode ser um higienista ocupacional, físico pode ser um higienista ocupacional, um químico pode ser, um biomédico, um enfermeiro, um médico e qualquer área das engenharias pode sim ser um higienista ocupacional, pode se tornar um higienista ocupacional. Não é um pré-requisito ser engenheiro de segurança do trabalho para se tornar um higienista ocupacional. Se você tem qualquer engenharia, você pode sim se tornar um higienista ocupacional, inclusive certificado se você submeter ao processo de certificação, ok? Vamos lá, mais perguntas aqui do YouTube. Vamos lá. Da Érica, né? Sou engenheira civil e pós-graduanda em segurança do trabalho. Eu posso ser? Sim, conforme já respondi anteriormente. Porém, se você é engenheira civil, você tem que ter mais de 2 anos de formada para fazer a prova de certificação, tá? É uma pergunta que ainda não chegou aqui. Eu posso ser higienista ocupacional sem se submeter à prova de certificação? Pode também. Isso vai depender da sua experiência, do seu conhecimento e aplicação dele na higiene ocupacional aí no dia a dia, ok? Essa pergunta aqui do Felipe: quanto cobrar e quais serviços específicos oferecer na área de higiene ocupacional? Gente, tem muita área para atuar na higiene ocupacional. Eu tenho um colega, amigo, eu tenho vários amigos na higiene ocupacional, vou até mandar um abraço aqui para eles. Eu tenho amigo que se especializou apenas em ruído industrial, ou seja, fazer a medição nos equipamentos que emitem nível de pressão sonora e propor as medidas de proteção coletiva. Então, eu tenho amigo que só atua com ruído, ele não trabalha com mais nenhum outro agente na higiene ocupacional. E também eu tenho amigos que se especializaram apenas na parte de agentes químicos. Então, eu tenho colega higienista ocupacional que tem de formação química industrial, que só atua, não quis atuar com outros agentes, atua apenas com a parte de agentes químicos na higiene ocupacional. E agora está surgindo uma nova profissão, na verdade não é nem uma nova profissão, eu vou chamar de uma nova oportunidade aí para quem domina a higiene ocupacional, que é a higiene ocupacional relacionada à legislação previdenciária. O que é isso? Se você domina a higiene ocupacional, se você sabe antecipar-se aos riscos, reconhecer os riscos, avaliar e controlar, você pode reduzir tributos previdenciários que tenha como gerador do fato algum agente da higiene ocupacional determinado na legislação previdenciária. Isso daí é um mar de oportunidades aí para quem domina a higiene ocupacional. Então, em relação a quanto cobrar, isso vai dependendo da sua experiência e do tamanho dos problemas que você resolve, tá? Então, hoje tem um mercado muito grande para consultoria de higiene ocupacional. E quando eu falo consultoria, não é fazer as medições de ruído, de calor, de vibração, mas realmente você chegar num ambiente de trabalho que está adoecendo os trabalhadores e resolver aqueles problemas com a confiabilidade estatística. Você fazer um tratamento estatístico e conseguir reduzir as concentrações dos agentes químicos ou então a intensidade dos agentes físicos para valores dentro do valor de referência ocupacional. Então, tem muita oportunidade aí para higiene ocupacional, ok?
Opa, vamos exibir aqui. Tem mais um higienista participando aqui. É o Redcore Safety. Que bom, sou técnico de segurança, certificado desde 31/7/2020. Ok? O pessoal aqui está perguntando se arquiteto também pode se tornar higienista ocupacional. Eu não conheço nenhum, mas eu sei que pode também, por estar dentro da área aí das ciências exatas aí, ok? O pessoal aqui, vamos lá, tecnólogo em segurança do trabalho pode ser higienista? Pode ser higienista ocupacional também, porque tecnólogo é um curso superior, não é uma profissão que está dentro do SESMIT, eu acho que todo mundo que está assistindo a live sabe disso, mas se você aspira se tornar um higienista ocupacional e você é formado em tecnologia de segurança do trabalho, você pode sim se tornar um higienista ocupacional, desde que para isso você estude e queira se desenvolver nessa área aí, que é a higiene ocupacional. Então, pessoal, tem muita oportunidade. Vamos aqui para o Instagram agora. O Salles, né? Começando agora a prestar consultoria em saúde e segurança do trabalho. Qual a recomendação sua? Gente, a minha recomendação é que você estude, se torne profissional, porque, infelizmente, nessa área de saúde e segurança do trabalho, nós sabemos que tem muito profissional que não se especializou, na verdade, profissional que não se dedicou a, de fato, ser um profissional. Às vezes, eu até comento aí com meus alunos aí, são os amadores de diploma. Então, a diferença entre ser um profissional é você dominar a área do conhecimento que você atua, tá? Então, é estudar, se aprofundar mesmo na higiene ocupacional e fazer um trabalho de excelência. E, para isso, você precisa estudar, dominar. Quando eu falo isso, gente, por exemplo, nós temos muito mitos na higiene ocupacional que está sendo, eu diria, repetido aí desde 1978. Quer ver questões que não são verdades, que muito profissional fica repetindo aí, e assim, quem é aluno meu sabe, porque eu ensino isso, nas lives aqui nós vamos falar sobre isso também, tá? Por exemplo, todo mundo fala que o limite de tolerância para ruído é 85 decibéis, e não é. O limite de tolerância para ruído, né, é 100% de dose. E detalhe, esse é um limite técnico e legal. Inclusive, isso está lá na NR15, só que, às vezes, a gente ouve algumas questões e a gente vai repetindo, repetindo, aí, dali a pouco, aquela questão mal interpretada, ela vira uma verdade. Uma outra questão também que acontece muito muitos profissionais acreditam que o limite de tolerância ele depende do tempo. E ele não depende do tempo. 100% de dose é um valor absoluto, independente do tamanho da jornada. Esse é o limite técnico e legal para ruído. Então, tem muitos profissionais que acabam misturando isso, ou às vezes aprendeu errado na faculdade ou no curso técnico, e vai repetindo isso. Outra questão, que é um erro comum, avaliar calor apenas 1 hora. Se a exposição ela é mais do que 1 hora, é importante você avaliar todos os ciclos de exposição, tá? Então, quando eu falo ser profissional, é você se especializar e ir a fundo, tá? Estudar muito, se dedicar, porque tem muita oportunidade aí na higiene ocupacional, ok? Luiz Eduardo está me puxando a minha orelha aqui, que eu esqueci do arquiteto. Gente, arquiteto também pode, sim, ser um higienista ocupacional. Inclusive, eu conheço muitos arquitetos que fizeram a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e hoje são engenheiros de segurança, além de
arquiteto. Luiz Eduardo aqui que puxou minha orelha aí, inclusive é aluno meu aqui do curso aqui, tá? Juliana está participando aí também. Juliana, ela começou a fazer medições de ruído, vibração e temperatura, ainda não fez a de químicos, parece ser um pouco complicada. Alguma dica além dos estudos? Agente químico, o que você precisa saber de agentes químicos? Primeiro, antes de fazer a medição, você precisa conhecer qual que é o tipo de limite. E dentre os tipos de limites, aí eu vou destacar 4 limites de exposição ocupacional que é muito importante você conhecer o conceito antes de fazer a avaliação. Vamos lá, rapidamente aqui. Você tem o limite TWA, que é o limite média ponderada no tempo para 8 horas diárias e 40 horas semanais. Então, é um limite média ponderada no tempo. Para esse tipo de limite, o ideal é que você avalie durante todo o período de exposição, tá? E logo depois a gente tem o STEL. O STEL, ele é um limite média ponderada no tempo para 15 minutos, tá? Que pode ultrapassar esse limite 3 vezes e não 4 vezes, tá? Até 3 vezes pode. E o tempo de ultrapassar esse limite não pode ser maior do que 15 minutos. É um limite para efeito agudo, tá? E, ainda que o limite média ponderada no tempo seja respeitado, se o valor limite STEL for ultrapassado, deve ser considerada a exposição ultrapassada, tá? E um outro limite é um limite de superfície, que é um limite relativamente novo na CGH. E, por fim, tem o limite TLVC, que é o que a gente chama de valor teto. O que é o valor teto? É aquele valor que não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Nenhum momento. Para esse tipo de limites, se você não tiver equipamento de leitura direta, o ideal é que você faça uma coleta no menor tempo possível. Então, resumindo esse assunto aqui, respondendo a Juliana, o tempo de coleta vai depender de qual que é o tipo de limite. Então, é muito importante você conhecer o tipo de limite para você fazer um plano amostral dentro de uma estratégia de amostragem para você começar a fazer as avaliações da exposição ocupacional. Lembrando que a avaliação é a terceira etapa da higiene ocupacional. Primeira etapa é antecipação, segunda etapa, reconhecimento, terceira, avaliação e a quarta etapa é o controle, que nós higienistas também chamamos de monitoramento, ok? Opa, tá chovendo de pergunta aqui. Vamos lá, vamos ver aqui o William. William, sou técnico de segurança e sempre me surpreendo com a área de higiene ocupacional e sua vasta ação de atuação. Gente, eu sou a prova viva disso, eu tenho vários colegas higienistas e eu posso citar aqui que tem uma carreira muito promissora. Eu tive um professor, Marco Aurélio Lutgardes, que foi a pessoa que mais me inspirou na higiene ocupacional. E o que eu posso falar para vocês é que a higiene ocupacional transformou a minha vida. A higiene ocupacional transformou a minha carreira. Então, hoje, se tem uma das coisas que eu não tenho preocupação nenhuma é com o desemprego. Por quê? Por causa da higiene ocupacional. Porque a higiene ocupacional, ela abriu tantas portas na minha vida, mas tantas portas, que hoje eu faço essas lives aqui semanais. Quem me conhece sabe que eu respondo, maioria das pessoas que me procuram, eu respondo pelo WhatsApp, respondo no Instagram, estou sempre tirando dúvida, porque é uma maneira de ser grata aí a esse conhecimento de higiene ocupacional que transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Basta você se dedicar aí na higiene ocupacional, ok?
Vamos tirar a dúvida aqui da Sandra. Como que faz para se inscrever na Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais? Hoje nós temos aqui no Brasil a BHO, né? O que é a BHO? Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Para você se inscrever, você tem que entrar no site, preencher os dados lá, alguns campos lá no site. O site é www.abho.org.br. Lá tem as modalidades, dependendo da sua experiência, do seu tempo de atuação, você vai ser classificado como membro técnico, ou então como membro efetivo, ou então membro estudante, e tem várias outras modalidades de membros da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Então, entra aí no site. Para quem é de Minas Gerais, você pode clicar lá na diretoria, você vai ver uma foto minha, vai estar escrito lá Thiago Francisco. Eu represento Minas Gerais na ABHO. Então, para quem é de Minas Gerais, pode entrar em contato comigo pelo site da BHO. Você, se tiver alguma dúvida, vai ser direcionado para a minha caixa de e-mail, e aí eu vou esclarecer a dúvida e vou te ajudar a entrar para a BHO, tá? A se afiliar na BHO, ok? Então, tem alguns pré-requisitos lá que você tem que preencher, é submetido para uma avaliação, sendo tudo aprovado, você se torna membro da ABHO, ok? Respondendo mais perguntas aqui, enfermeiro do trabalho também pode se tornar um higienista? Gente, pode. Deixa eu falar, aqui no Brasil, quais são os cursos técnicos e superiores que têm a disciplina de higiene ocupacional? Olha que são poucos cursos, tá? Que de fato tem a disciplina. Vamos lá. Primeiro, curso técnico em segurança do trabalho. Tem a disciplina de higiene ocupacional, ok? Engenharia de segurança do trabalho. São 140 horas da disciplina de higiene ocupacional. Enfermagem do trabalho também tem a disciplina de higiene ocupacional. E, por último, por fim, medicina do trabalho. Então, são essas 4 profissões aqui no Brasil que existe a cadeira, a disciplina de higiene ocupacional na sua grade curricular. Então, enfermeiro do trabalho também pode se tornar um higienista ocupacional, ok? Alfredo, olha aqui o Alfredo, sendo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, também pode ligar para tirar dúvidas com você? Pode ligar, só que está acontecendo o seguinte, a cada dia que passa eu estou tendo menos tempo, mas eu procuro tratar todo mundo com muito carinho, esclarecer as dúvidas, responder. Provavelmente tem alguém aqui assistindo a live que já teve uma resposta minha, já teve um direcionamento, só que o mercado está muito aquecido, questão de E-Social, PGR, aposentadoria especial, PPP, então acaba que as demandas por segurança do trabalho estão aumentando, por higiene ocupacional, né, estão aumentando muito, mas eu sempre dedico um tempo para poder esclarecer as dúvidas, tá? Porque eu sei que quando eu comecei, eu também tinha muita dificuldade, não tinha pessoas para esclarecer, então eu sei como que é. Então eu procuro sempre atender com o maior carinho, com a maior dedicação aí, as dúvidas que chegam até a mim, ok? Aqui no Instagram, Matheus, higiene ocupacional fora do Brasil, tipo Portugal e outras leis. Tá, vamos lá. Geralmente, a maioria dos higienistas ocupacionais aqui do Brasil, a gente pega muito como referência o que é praticado nos Estados Unidos, tanto pela CGH, também pela AIA, tá? Mas eu tenho colegas que já atuou aí na questão do mercado europeu também. Então, tem os critérios, difere um pouco aí na Europa com o que é praticado nos Estados Unidos. Mas, gente, o mercado está tão aquecido na higiene ocupacional
que eu tenho amigo meu, higienista, que está saindo do Brasil e está indo trabalhar nos Estados Unidos. Ou seja, até lá dos Estados Unidos está buscando profissionais aqui no Brasil que dominam a higiene ocupacional. Tem um amigo meu que o mês que vem ele vai para os Estados Unidos trabalhar com higiene ocupacional lá. Ele é um higienista certificado e está indo lá para os Estados Unidos, que apareceu a oportunidade, ele estava pronto e está indo lá encarar esse desafio, ok? Pessoal, então, o pessoal está perguntando aqui como fazer o seu curso de higienista ocupacional. Novas turmas, ou melhor, uma nova turma vai começar em março. Então, a gente já está trabalhando nesse novo projeto aí do Fábrica de Higienista. Então, em março, vai ter mais uma turma aí de higiene ocupacional aí. Então, março está logo ali, né? Janeiro, já estamos hoje, dia 9 de janeiro. Então, em março vai ter uma nova turma aí do projeto Fábrica de Higienistas. Lembrando que toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, eu estarei aqui para uma live para trazer um tema relevante de higiene ocupacional. Então, o tema de hoje foi como iniciar na higiene ocupacional. Você vai precisar de uma prancheta, de uma caneta, de um computador, um smartphone para você tirar fotos ou então de uma máquina fotográfica. Então, não é caro começar na higiene ocupacional. Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa live tem um smartphone, ou seja, ou um iPhone ou um smartphone. Uma prancheta deve custar em torno de R$ 10, uma caneta R$ 3, um computador. Eu acredito que todo mundo tem um computador hoje em casa. Então, ou seja, você já tem tudo o que você precisa de ferramenta para começar. O que você precisa, talvez, é aprofundar na higiene ocupacional. E para isso, eu expliquei aqui que nós temos muito material gratuito, tá? Muito material de qualidade gratuito. E aquilo que não é gratuito é acessível. Então, é estudar, tá? Estudar mesmo, tirar dúvidas aqui no Fábrica de Higienista, nas lives do programa Fábrica de Higienista, tirar dúvida, e é uma área apaixonante, gente. É muito prazeroso estudar a higiene ocupacional. E, pessoal, quem ficou até aqui, dá aquele like lá, compartilha com um colega aí, se tem um amigo aí da área de saúde e segurança do trabalho, avisa ele que toda segunda-feira tem o projeto Fábrica de Higienistas aqui comigo, pelo canal SST Online e também pelo canal Fábrica de Higienistas, tá? Então, dá o seu like aí, ajuda aí para o canal crescer. E por que a higiene ocupacional é tão fascinante, gente? Vamos lá? Alguém se arrisca a dizer? Comenta aqui no chat aqui, que para encerrar, eu vou trazer uma, talvez, novidade para alguns, para outros não, mas por que a higiene ocupacional ela é tão linda? O que é a higiene ocupacional? É a ciência e a arte. Quando a gente pega no dicionário, o que é a palavra ciência? É um substantivo feminino. Quando a gente vai no dicionário e procura a palavra arte, também é um substantivo feminino. Então, logo, a higiene ocupacional ela é feminina. Por isso que a higiene é tão linda, tão fascinante e tão legal assim de se estudar higiene ocupacional, ok? Pessoal, últimas perguntas aqui. A gente ainda tem 4 minutos de live aqui, ok? Vamos lá, Érica. Vamos lá, o que a Érica está comentando? Eu, como engenheiro de segurança do trabalho, só se me meter o cadastro e prova, aí me torno
higienista ocupacional ou tenho que fazer outra especialização? Gente, vamos lá. No Brasil, tem apenas 89 higienistas ocupacionais certificados, tá? Thiago, e quem não é certificado? Pelas últimas pesquisas que eu fiz no LinkedIn, tem algo em torno de 4 a 5 mil profissionais no Brasil, tá? Que é aquele engenheiro de segurança do trabalho que atua com higiene ocupacional, aquele técnico de segurança do trabalho que atua com higiene ocupacional. Então, você pode sim se tornar um higienista ocupacional de maneira autodidata, digamos assim, tá? A prova é um atestado, né, um certificado de que você domina o mínimo necessário para fazer um trabalho de higiene ocupacional. Não é obrigatório fazer a prova de certificação para se tornar um higienista. A prova está mais relacionada a uma questão de desejo pessoal, tá? Eu queria fazer a prova, eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz de passar na prova. Então, foi uma decisão pessoal minha. Ou então, uma questão de mercado. Algumas empresas, geralmente são grandes empresas, multinacionais de grande porte, têm exigido certificação para atuar com higiene ocupacional. Inclusive, toda semana eu recebo propostas de serviço para trabalhar como CLT na área privada por causa da certificação. Então, a certificação ela abre portas profissionais, ok? A Redcore Safety aqui falou porque ela é feminina, aprendi com você. Deve ter assistido alguma live minha. Ou então é aluno meu aí, do curso aí do Fábrica de Higienistas, tá? Pessoal, estamos indo aqui caminhando para os minutos finais, né? Vamos ver a Rejane aqui. Por que promove a saúde do trabalhador por meio de prevenção de riscos ocupacionais? Gente, o higienista ocupacional, eu gosto muito de analogia. O higienista ocupacional, ele é um médico do ambiente de trabalho. É o higienista ocupacional que vai diagnosticar se aquele ambiente do trabalho ele está doente, tá? Então, o higienista ocupacional que ele vai diagnosticar e vai prescrever qual que é o tratamento adequado para melhorar o ambiente de trabalho. Então, realmente a higiene ocupacional promove a saúde do trabalhador por meio da prevenção de riscos ocupacionais. Uma definição que eu gosto muito de higiene ocupacional é que a higiene ocupacional é a ciência não médica que cuida da saúde dos trabalhadores. É uma das mais belas definições de higiene ocupacional que eu já ouvi. Então, você está esperando o quê para começar na higiene ocupacional? Não tem que comprar equipamento, não tem que investir naqueles equipamentos que são mais caros para você começar. Precisa de uma caneta, uma prancheta, um computador e um smartphone e muita vontade de estudar, muita dedicação, você já pode começar na higiene ocupacional. Então, a mensagem de hoje era essa. Você não precisa prorrogar o seu sonho de ser higienista, você não precisa postergar e iniciar na higiene ocupacional. Você precisa começar, o investimento é muito baixo e eu garanto que a maioria você já tem aí, ok? Então, pessoal, boa noite, bom início de semana aí para vocês. Nos encontramos segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, aqui pelo YouTube e aqui também pelo Instagram, no projeto Fábrica de Higienistas. Valeu, até lá!